campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que bom que estamos juntos mais uma vez no canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos propósitos, abençoe as nossas reflexões. Livro Fonte Viva, hoje capítulo de número 116, que tem como título Ir e Ensinar. No subtítulo, uma frase está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho de Mateus, no versículo 19, em que diz: portanto, ide e ensinai. Quem disse essa frase foi o nosso Mestre Jesus. Nós vamos visitar então o capítulo 28 do Evangelho de Mateus, capítulo lindíssimo, que diz assim. Nós vamos entender o contexto dessa frase do Mestre em alguns versículos que nós vamos ler, tá bom, meus irmãos? Então, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é um resumo desse capítulo 28 do Evangelho de Mateus. É um capítulo lindíssimo que encerra o Evangelho de Mateus e que nós trouxemos aqui para que a gente pudesse encontrar, e entender a frase do nosso Mestre Jesus que está lá no subtítulo do capítulo 116 do livro Fonte Viva. Agora nós vamos ao comentário de Emmanuel. Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura,
honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um, conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre. Não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Falou-nos do eterno Pai e revelou-nos com o seu sacrifício, a justa maneira de buscá-lo. Se te propões desse modo cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo, quer dizer, ide e exemplificai, para que os outros aprendam como é preciso fazer. Que lindo texto, meus irmãos e minhas irmãs. É uma tarefa difícil ainda para nós, né? Como diz Emmanuel, para nós que nos propomos a cooperar com o Evangelho, porque nós nos reconhecemos ainda endividados espiritualmente, nós nos reconhecemos ainda em dificuldades, com medos, com dores, nós nos reconhecemos com tantas aflições. Como ir e ensinar como nos convida o Cristo? Como ir e pregar o Evangelho do Cristo? Se nós nos vemos ainda com tantas imperfeições no nosso espírito imortal? Que dúvidas nós temos na nossa caminhada? Que medos corroem muitas vezes os nossos espíritos, atribulam os nossos dias, nos trazem tantos questionamentos. Mas é conosco, são com as nossas dificuldades, são com os nossos desafios que o Cristo conta. Os nossos trabalhos, as nossas tarefas, a nossa convivência com os nossos irmãos. É o nosso exemplo que despertará no outro a vontade de seguir o Evangelho e de seguir o Cristo. É a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa fala, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir diante das nossas atividades, diante dos nossos trabalhos, como nós nos comportamos nos nossos dias. Nós somos avaliados por encarnados e por desencarnados. Então o Cristo conta com o nosso esforço, porque nós ainda não temos sabedoria, porque nós ainda não desenvolvemos, sobretudo, a nossa inteligência, nós ainda não temos o conhecimento. Estamos recém-engatinhando nessa estrada. Estamos procurando entender através dessa doutrina também que nos convida a trabalhar na nossa intimidade e arrancar essas amarras do passado, tirando o nosso olhar agora, enraizado nos bens materiais, enraizado ainda no nosso orgulho, na nossa vaidade, nos desfazer, nos despojar desse ódio que muitas vezes nos tirou desse caminho, mas que nessa reencarnação nós estamos procurando fazer diferente. E precisamos do Cristo para isso. E precisamos do seu Evangelho, precisamos do seu perdão, de que nós contamos com o nosso Pai, com o nosso Criador, e que contamos com a doutrina espírita, porque ela é o nosso farol, porque ela ilumina a nossa estrada.
e há de nos conduzir, meus irmãos, para essas verdades que todos nós almejamos saber, que todos nós buscamos. E, de certa forma, com esses olhares de irmãos que caminham conosco, os nossos amigos, os nossos companheiros, nossos queridos irmãos que nos observam, se nós despertarmos apenas um coração, a nossa jornada já terá sido uma jornada de muitas vitórias. Muito obrigado, meus irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site